Hoje, convidei 3 especialistas do setor para participar de uma discussão em painel sobre software. E agora, senhoras e senhores, o jogo de namoro do software Macintosh. Bem-vindos ao jogo de namoro de software Macintosh. Caros CEOs de software, posso pedir que se apresentem, por favor? Givens, presidente da Software Publishing Corporation. Oi, eu sou o Mitch Capor, presidente da Lotus. Nós fazemos para um produto chamado 123. Meu nome é Bill Gates, sou presidente da Microsoft e durante 1984 a Microsoft espera obter metade de suas receitas de software para Macintosh. Magnata do software número 3. Quando foi o seu primeiro encontro com o Macintosh? Temos trabalhado com o Mac há quase 2 anos e colocamos algumas das nossas pessoas realmente boas nisso. CEO de Número software. 3. Será que Macintosh será o terceiro padrão da indústria? Bem, para criar um novo padrão, é preciso algo que não seja apenas um pouco diferente, é preciso algo realmente novo e que realmente capture a imaginação das pessoas. E o Macintosh, de todas as máquinas que já vi, é a única que cumpre esse padrão. CEO de software número 3. Descreva seu relacionamento ideal com a Apple. Bem, nós venderemos nosso software de forma independente. Então, o ponto crucial é que a Apple coloque muitas máquinas padrão consistentes no mercado rapidamente. Bem, desculpe, Steve, o tempo acabou. Gostaríamos de dar a Steve alguns momentos para decidir o vencedor de hoje. Certo, Steve. Quem é o vencedor? As maçãs são vermelhas. O azul da IBM. Se o Mac vai ser o terceiro marco, eu preciso de todos vocês. Agora, eu gostaria de falar sobre parceiros significativos. A Apple vive em um ecossistema e precisa de ajuda de outros parceiros. Precisa ajudar outros parceiros. E relacionamentos que são destrutivos, não ajudam ninguém nesta indústria, como é hoje. Então, nas últimas várias semanas, analisamos alguns dos relacionamentos e um se destacou como um relacionamento que não tem ido tão bem, mas que tinha o potencial, eu acho, de ser ótimo para ambas as empresas. As discussões, na verdade, começaram. Porque havia alguns. Disputa se em vez da... eu sei. Em vez de repetir a história, estou extremamente orgulhoso de ambas as empresas por terem resolvido essas diferenças. De uma maneira muito profissional. Por acaso tenho um convidado especial comigo hoje, via conexão por satélite, e se pudermos, trazê-lo ao palco agora mesmo. O trabalho empolgante que fiz na minha carreira foi o trabalho que fiz com o Steve no Macintosh.
Quer seja a primeira introdução ou fazer produtos como o Mac Excel, estes foram marcos importantes. Estamos muito animados com o novo lançamento que estamos desenvolvendo. Isto se chama Mac Office 98. Esperamos lançá-lo até o final deste ano e eu acho que vai realmente estabelecer um novo padrão para fazer um bom trabalho de performance. E explorando os recursos únicos do Mac. Em muitos aspectos, é mais avançado do que o que fizemos na plataforma Windows. E também estamos entusiasmados com o Internet Explorer. E temos uma equipe muito dedicada na Califórnia que trabalha nesse produto. E o código foi realmente desenvolvido especialmente para o Macintosh. Não é apenas uma adaptação do que fizemos no ambiente do Windows. Estamos ansiosos pelo feedback de todos vocês à medida que avançamos criando mais software para Macintosh. Obrigado. A era de colocar isso como uma competição entre a Apple e a Microsoft acabou, no que me diz respeito. Trata-se de tornar a Apple saudável. E isso é sobre a Apple ser capaz de fazer contribuições incrivelmente grandes para a indústria, para ficar saudável e prosperar novamente. Então, obrigado a todos por virem. Estou ansioso para ouvir o interrogatório na cadeira hoje à noite e nos próximos dias. Bem, obrigado. Antes de começarmos, eu acho que, você sabe, havia alguns pioneiros, claro. Temos os pioneiros aqui no palco, mas houve alguns outros pioneiros realmente importantes no vídeo que acabamos de ver, e alguns deles estão aqui na plateia. Então, o Mitch Kapor, que é um frequentador assíduo no T, você poderia se levantar e quem quer que seja, ali está ele. E Fred Vivens, que não veio ao DB4, mas está aqui esta noite. Fred? Ali está Fred. Bem ali. E eu não sei se ele está na sala. Também quero reconhecer o nosso colega jornalista Brent Schlender, da Fortune, que fez a última, que eu saiba, a última entrevista conjunta que esses caras fizeram. Não foi em um palco, mas foi uma entrevista para a revista Fortune. Brent, eu não sei se você está na sala. Se estiver, você pode se levantar, talvez ele esteja Eu reconheço. bem ali. Então vamos começar. Eu queria perguntar, tem havido muito, mano a mano, briga de garotas, algo assim, em muitos blogs e na imprensa e coisas assim. E nós queríamos... A primeira pergunta que eu estava interessado em fazer é: o que você acha que cada um contribuiu para a indústria de computadores e tecnologia? Começando com você, Steve, sobre Bill e vice-versa. Bem, você sabe, o Bill construiu a primeira empresa de software na indústria. E acho que ele construiu a primeira empresa de software antes de qualquer pessoa, realmente, na nossa indústria, saber o que era uma empresa de software, exceto por esses caras. E isso foi enorme. Isso foi realmente enorme. E o modelo de negócios que eles acabaram seguindo se mostrou ser o que funcionou muito bem, sabe, para a indústria. Então, eu acho que a maior coisa foi que Bill estava realmente focado em software, antes de quase qualquer outra pessoa, né? Ter uma ideia de que era realmente software. É isso que eu vejo. Quero dizer, há muitas outras coisas que você poderia dizer, mas esse é o ponto principal. Eu acho que construir uma empresa é realmente difícil. E requer suas maiores habilidades persuasivas para contratar as melhores pessoas que você puder e mantê-las na sua empresa e mantê-las trabalhando, sabe? Fazendo o melhor trabalho de suas vidas, espero. E, Bill conseguiu se manter nisso por todos esses anos, então... Bill Hammer, sobre... Não sei. Bem, primeiro, quero esclarecer. Bom trabalho. Eu não sou o falso Steve Jobs, você sabe.
O que o Steve fez é bastante fenomenal. E se você olhar para 1977, aquele computador Apple II, a ideia de que seria uma máquina para o mercado de massa. Você sabe, a aposta que foi feita ali pela Apple de forma única. Havia outras pessoas com produtos, mas a ideia de que isso poderia ser um fenômeno incrivelmente capacitador. A Apple perseguiu esse sonho. Você sabe, então, uma das coisas mais divertidas que fizemos para o Mac foi o Macintosh. E isso foi tão arriscado. E as pessoas podem não lembrar que a Apple realmente apostou a empresa. Lisa não tinha saído tão bem. E, você sabe, algumas pessoas estavam dizendo, ok, essa abordagem geral não foi boa. Mas a equipe que Steve montou, mesmo dentro da empresa para perseguir isso, alguns dias até parecia um pouco à frente do seu tempo. Não sei se você se lembra daquele drive de disco Twig, 128K. Sim. A unidade de disco Twig, sim. Steve fez um discurso uma vez, que é um dos meus favoritos, onde ele falou sobre, em certo sentido, construímos os produtos que queremos usar nós mesmos. E, sabe, então ele realmente perseguiu isso com um gosto e elegância incríveis, que tiveram um impacto enorme na indústria. E a habilidade dele de sempre aparecer e descobrir qual deveria ser a próxima aposta tem sido fenomenal. Você sabe, a Apple estava literalmente falindo quando o Steve voltou e reinsuflou inovação e assunção de riscos que têm sido fenomenais. Então, a indústria se beneficiou imensamente do trabalho dele. Ambos tivemos a sorte de fazer parte disso. Mas eu diria que ele contribuiu tanto quanto qualquer outro. Nós ambos temos sido incrivelmente por termos tido parceiros. Ótimos parceiros com quem iniciamos as empresas. E atraímos ótimas pessoas. Quero dizer, tudo o que foi feito na Microsoft e na Apple foi realizado por pessoas notáveis. Nenhuma das quais está sentada aqui, sabem, hoje. Bem, você é meio que o... Não nós. Você é meio que... Então você é, de certa forma, você representa todas aquelas outras pessoas. De certa forma, nós estamos de uma forma muito tangível. Então, Bill mencionou o Apple II em 1977, e há 30 anos, e havia alguns outros computadores que foram voltados para a ideia de que pessoas comuns poderiam ser capazes de usá-los. E olhando para trás, uma pessoa realmente comum talvez não tivesse sido capaz de usá-los pelos padrões de hoje, mas certamente ampliou a base de quem podia usar computadores. Eu realmente olhei para em um anúncio da Apple de 1978. Era um anúncio impresso que mostra o quão antigo era. E dizia, milhares de pessoas descobriram o computador Apple. Milhares de pessoas. E também dizia, você não quer comprar um desses computadores onde você coloca um cartucho. Acho que era uma referência a um dos Atari, certo. Eu não sei. Você quer um computador em que possa escrever seus próprios programas. Então, o mundo... E, obviamente, as pessoas ainda fazem isso, mas... Tínhamos alguns anúncios muito estranhos naquela época. Tínhamos um onde estava em uma cozinha e havia uma mulher que parecia a esposa, e ela estava digitando receitas no computador com o marido, observando apropriadamente. Como isso funcionou para você? Então, mais ou menos pensa de volta para... Eu sei que você começou a Microsoft antes de 1977. Você... 76. Acho que a Apple começou um ano antes, em 76. A Microsoft em 74, 75. Então, sim, mas... depois enviamos o básico em 74. Certo, tá bom. A maioria das pessoas, algumas pessoas aqui, mas eu não acho que a maioria saiba, que havia, na verdade, alguns softwares da Microsoft naquele computador Apple II. Você quer falar sobre o que aconteceu lá, como isso ocorreu? Sim, havia o Altair e algumas outras empresas, na verdade cerca de 24, tudo bem, que tinham feito várias máquinas. Mas o grupo de 77 incluía o PET, o TRS-80, Commodore. e o Commodore PET, TRS-80, e o Apple II. O Basic original do Apple II, o Basic de inteiros, nós não tivemos nada a ver. Mas depois houve um de ponto flutuante, e eu trabalhei principalmente com o Woz nisso. Deixe-me contar esta história. Meu parceiro. Começamos com este cara chamado Steve Wozniak. Brilhante, brilhante cara. Ele escreve este Basic, que é como o melhor Basic do planeta. Faz coisas que nenhum outro Basic já fez. Você não precisa executar para encontrar suas mensagens de erro. Ele as encontra quando você as digita e tal. É perfeito de todas as formas, exceto por uma coisa que é apenas ponto fixo, certo? Não é.
não é ponto flutuante. Então estamos recebendo muito feedback de que as pessoas querem que este basic seja ponto flutuante. E tipo, estamos implorando a Woz, por favor, faça isso em ponto flutuante. Quem somos nós? Zé. Quantas pessoas estão na Apple? Bem, eu. Estamos implorando a Woz para fazer esse ponto flutuante. Ponto. E ele simplesmente nunca faz isso, sabe? Ele escreveu a mão no papel. Quer dizer, sabe, ele não tinha um montador ou algo assim para escrever. Foi tudo escrito no papel. Ele digitava, ele simplesmente nunca fez um ponto flutuante. Bem, Mistérios da vida, eu não sei. Nunca fez. Então, você sabe, a Microsoft tinha esse basic de ponto flutuante muito popular e realmente bom que acabamos indo até eles e dizendo, ajude-nos. E quanto foi o... Acho que você estava nos contando mais... foram $31 mil que a Apple te pagou pelo Floating Point Basic. E eu voei para a Apple, passei 2 dias lá pegando a cassete. As fitas cassete eram as principais maneiras de armazenar coisas na época, certo? E, sabe, aquilo foi divertido. Acho que a parte mais divertida foi... É depois. Quando estamos juntos. Bem, qual foi a parte mais divertida? Conta a história sobre a diversão que veio E depois. talvez mais tarde não seja tão divertido. Deixa eu falar. Estou brincando. Bem, você sabe, o Steve provavelmente pode começar isso melhor. A equipe que foi reunida lá para fazer o Macintosh era uma equipe muito comprometida. E havia uma equipe equivalente do nosso lado que ficou totalmente focada nessa atividade. Jeff Harbors, muitas pessoas incríveis. E realmente apostamos nosso futuro, porque nós, no Macintosh, sendo bem sucedido. Então, esperançosamente, a interface gráfica em geral sendo bem sucedida. Mas antes de mais nada, a coisa que popularizaria isso seria o Macintosh. E assim, nós estávamos trabalhando junto. As programações eram incertas, a qualidade era incerta, o preço. Quando o Steve veio pela primeira vez, seria um computador muito mais barato do que acabou sendo, mas tudo bem. Então você trabalhou nos 2 lugares? Bem, nós estávamos em Seattle e voaríamos. Mas a Microsoft, se me lembro bem, pelo que li, não era a Microsoft uma das poucas empresas que puderam ter até um protótipo do Mac na época? O que é interessante, o que é difícil lembrar agora, é que a Microsoft não estava no ramo de aplicativos naquela época. Eles apostaram muito no Mac, porque foi assim que entraram no negócio de aplicativos. Quero dizer, a Lotus dominava o negócio de aplicativos no PC naquela época. Tínhamos acabado de fazer o Multipoint. Que foi um sucesso na 2. Apple. E então, Mitch Um trabalho incrível apostando no IBM PC. E 1, 2, 3 chegaram e, você sabe, dominaram aquela parte do negócio. Então a pergunta era, qual seria a próxima mudança de paradigma que permitiria uma entrada? WordPerfect. Tínhamos Word, mas o WordPerfect era de longe o software de processamento de texto mais forte. DBase e banco de dados. E o Word isso era uma espécie de um DOS até... Todos esses produtos, estou dizendo, eram produtos baseados em DOS. Porque o Windows não estava no cenário na época. Isso é mais no início dos anos 90 que chegamos a isso. E então fizemos essa aposta de que a mudança de paradigma seria interface gráfica. E particularmente que o Macintosh faria isso acontecer. Com 128K de memória, 22K dos quais eram para o buffer de tela, 14K era para o sistema operacional. Então era 14K. Sim, o sistema operacional original do Mac tinha 14 kilobytes. 14 kilobytes que tínhamos que ter carregados quando o nosso software rodava. Então, quando a interface abria, ele tinha todos os 128 kilobytes, certo? O sistema operacional era maior que 14 mil. Estava em algum lugar, nos 20 mil. Então, quando enviamos esses computadores agora com, você sabe, 1 GB, 2 GB de memória e ninguém se lembra de 128K. Eu me lembro disso. Eu me lembro de pagar muito dinheiro por computadores com 128K naqueles dias. Então, as duas empresas trabalharam juntas no projeto do Mac, porque você era, talvez não o único, mas o principal, ou um dos principais criadores de software para isso, certo? Isso é certo? A Apple fez o próprio Mac, mas conseguimos. Conseguimos envolver o Bill e a equipe dele para escrever esses aplicativos. E nós estávamos fazendo alguns aplicativos nós mesmos. Fizemos o Mac Paint e o Mac Draw e coisas assim. Mas, o Bill e a equipe dele fizeram um ótimo trabalho. Agora, em termos de seguir em frente depois que você saiu e sua empresa ficou cada vez mais forte como você, o que você achou que ia acontecer com a Apple depois dos desastres que ocorreram depois que Steve saiu? Bem, o destino da Apple estava por um fio. Nós continuamos a desenvolver software para Macintosh. Você sabe, o Excel, que o Steve e eu apresentamos juntos em Nova York, foi um evento divertido, que continuou e se saiu muito bem. Mas então, você sabe, a Apple simplesmente não estava se diferenciando bem o suficiente das plataformas de maior volume. M significa Windows, certo? Quero dizer, eu está bem.
mas especialmente nos anos 90, o Windows começou a decolar. Em 1995, o Windows se tornou popular. O grande debate não era tanto Mac versus Windows. O grande debate era interface de modo caractere versus interface de modo gráfico. E quando o 386 veio, conseguimos mais memória. E a velocidade era adequada. E surgiram algumas ferramentas de desenvolvimento. Essa aposta no paradigma de GUI pagou para todos que tinham entrado cedo e disseram, sabe, este é o caminho que vai seguir. Mas e então ele... a Apple não conseguiu aproveitar seu... Eles não estavam... Depois que o Mac de 512K foi concluído, a linha de produtos simplesmente não evoluiu tão rápido. Bem, Steve não estava lá como precisava, e nós estávamos realmente negociando um acordo para investir e fazer alguns compromissos e coisas com Gil Amelio. Não, sério. E não seja cruel, não seja cruel com ele. Desculpe. Então eu estava ligando para ele no fim de semana e todas essas coisas, e de repente Steve me ligou e disse, não se preocupe com essa negociação com o Gil Amelio. Você pode simplesmente falar comigo agora. E eu disse, uau. Gil era um cara legal, mas ele tinha um ditado. Ele dizia, a Apple é como um navio com um buraco no fundo, vazando água. E meu trabalho é apontar o navio na direção certa. E enquanto isso, através de tudo isso, quero voltar àquela coisa que vimos em 1997, na Macworld lá, mas o Windows estava indo muito bem, quer dizer, o Windows 95 até certo ponto em que as versões anteriores do Windows não tinham todos os recursos, todas as coisas gráficas que o Mac tinha. O Windows 95 foi realmente um salto enorme, enorme. 5 é quando a interface gráfica se tornou popular e quando a indústria de software percebeu, uau, é assim que as aplicações vão ser feitas. E foi incrível que foi ridicularizado meio que em 93, 94, não era popular. E então, em 95, o debate acabou. Era uma coisa meio óbvia. E foi uma combinação de hardware e software, maturidade chegando a um ponto que as pessoas podiam ver. Então, eu não quero passar por todos os detalhes, toda a história de como você voltou, mas... Obrigado. Mas você, naquele vídeo que todos vimos, disse que havia decidido que era destrutivo ter essa competição com a Microsoft. Você luta contra isso. Agora, obviamente, a Apple estava com muitos problemas e presumo que havia alguma razão tática ou estratégica para isso, além de apenas querer ser um cara legal, certo? Sabe, Quer dizer... Apple estava em problemas muito sérios. E o que estava realmente claro era que se o jogo fosse um jogo de soma zero, onde para a Apple ganhar a Microsoft tinha que perder, então a Apple ia perder. Mas muitas pessoas ainda pensavam dessa forma. Foi isso do seu ponto Bem, de vista? a cabeça de muitas pessoas estava nesse lugar. E até mesmo entre a base de clientes. Porque, você sabe, a Apple tinha inventado muitas dessas coisas. E a Microsoft estava sendo bem sucedida e a Apple não estava. E havia ciúmes, e isso e aquilo. Havia várias razões para isso. Mas o resultado líquido disso foi que havia muitas pessoas na Apple e no ecossistema da Apple jogando o jogo de, para a Apple ganhar, a Microsoft tem que perder. E era claro que você não precisava jogar esse jogo, porque a Apple não ia vencer a Microsoft. A Apple não precisava vencer a Microsoft. A Apple precisava lembrar quem a Apple era, porque tinha esquecido quem era. E então, para mim, era bastante essencial quebrar esse paradigma. E também era importante que, você sabe, a Microsoft era o maior desenvolvedor de software fora da Apple, desenvolvendo para o Mac. E então, você sabe, aquilo era simplesmente loucura, o que estava acontecendo naquela época. E a Apple estava muito fraca. E então liguei para o Bill e tentamos resolver as coisas. Desde então, tivemos uma equipe bastante dedicada a fazer aplicativos para Mac. E eles sempre foram tratados de uma maneira meio única para que possam ter uma relação especial com a Apple. E isso funcionou muito bem. Na verdade, a cada 2 anos, mais ou menos, há algo novo que conseguimos fazer no Mac. E temos um ótimo negócio. Para nós. E é realmente o relacionamento entre a equipe de desenvolvimento de Mac na Microsoft e a Apple é um ótimo relacionamento. É um dos nossos melhores relacionamentos de desenvolvedores. Você se vê como rivais agora, à medida que esse cenário evoluiu? E falaremos sobre o cenário da internet
e todo o resto e outras empresas que surgiram, mas como vocês se enxergam nesse cenário Porque hoje? vocês, quero dizer, vocês são concorrentes. De É certa a maneira maneira. americana. Assistimos Certo? aos comerciais. Say Barrett um Olha. ao outro de vez em quando. Sabe de uma coisa? Sim. Tenho que confessar. Ele é Além ótimo. disso, mais do PC Guy. Sabe, a Sim, arte desses comerciais não é ser maldoso, mas é para os caras se gostarem. Obrigado. O cara do PC é... Gosto de pessoas. Tem um grande coração. A mãe dele o ama? Ah, estou Mãe, dizendo a ele. Por que Eu você gosto- não se Eu senta? gosto muito mais do cara do PC. Uau. Eu gosto, não sei porquê. Ele é cativante. O outro ele cara morre. é um imbecil. Faz tudo funcionar, na verdade. Vale a pena Está pensar bem? nisso. Então, e Quero como dizer, vocês se veem? deixe-me só te perguntar, Bill. Você, obviamente, a Microsoft é uma empresa muito maior. Você está em muitos mais mercados, muitos mais tipos de produtos do que a Apple. Você sabe, quando você estava dirigindo a empresa, ou quando Steve Ballmer está dirigindo a empresa, você obviamente pensa sobre o Google, você pensa sobre, não sei, Linux na empresa, você pensa sobre muitos, quero dizer, a Sony na área de games. Com que frequência a Apple está no seu radar na Microsoft em termos de negócios? Bem, eles estão no radar como uma oportunidade. E, em alguns casos, como o Zoom, se você for para aquele grupo, eles consideram a Apple como um concorrente. Eles adoram o fato de que a Apple criou um mercado gigante e vão tentar entrar e contribuir com algo para isso. E nós os amamos porque são todos clientes. Eu tenho que te contar, eu fui realmente informado por Jay Allard, estou falando sério, que por causa da natureza do processador, a plataforma de desenvolvimento que usaram para desenvolver muito do software para o Xbox 360 era Max. E ele afirmou que, em um momento, eles tinham feito o maior pedido de seja lá qual era o Mac Tower na época de qualquer pessoa, e era a Microsoft. Sim. Não sei se foi o maior, mas sim, tínhamos o mesmo processador que o Mac tinha. Essa é uma dessas grandes ironias. Eles estavam se afastando desse processador, enquanto o Xbox 360 estava adotando, por boas razões, na verdade, em ambos os casos, porque não estávamos em uma aplicação portátil, e esse era um dos pontos que esse planejamento de processador não tinha. Mas sim, nós tínhamos. Isso mostra pragmatismo, mas nós tentamos fazer as coisas dessa maneira. Então, esse foi o sistema de desenvolvimento para as primeiras pessoas que estavam preparando seu software para a introdução do Xbox 360. E nunca fizemos um anúncio sobre isso. Eu entendo. Admirável contenção. Isso é maravilhoso. Como você O é Steve é tão nazista. conhecido Havia pela centenas sua deles. contenção. Quer dizer, como você vê a Microsoft de uma perspectiva da Apple? Quero dizer, vocês competem em computadores e Quer dizer, você poderia dizer que não compete, sabe, a era do destrutivo, seja lá o que você disse em 1997, mas você pensa, você está consciente do que eles estão fazendo. Você sabe. Você acompanhou o Vista de perto, O que é sabe. realmente interessante é... E falamos sobre isso mais cedo hoje. Se você olhar para a razão pela qual o iPod existe e que a Apple está nesse mercado, é porque essas grandes empresas japonesas de eletrônicos de consumo, que meio que dominaram o mercado de música portátil, por um longo, inventaram e dominaram, não conseguiam escrever, não conseguiam fazer o software apropriado, não conseguiam conceber e implementar o software apropriado, porque um iPod é realmente apenas software. É software no próprio iPod, é software no PC ou no Mac, e é software na nuvem, para a loja. E está em uma caixa bonita, mas é software. Se você olhar para o que é um Mac, é o OS X, certo? Está em uma caixa bonita, mas é o OS X. E se você olhar para o que é um iPhone, com sorte, é software. Então, o grande segredo da Apple, claro, talvez nem tão grande segredo, é que a Apple se vê como uma empresa de software e não são muitas empresas de software. E a Microsoft é uma empresa de software. Então, você sabe, nós olhamos para o que eles fazem e pensamos que algumas coisas são realmente ótimas. Pensamos que algumas coisas são um pouco competitivo. A maioria não é. Você sabe, nós não acreditamos que o Mac vai conquistar 80% do mercado de PCs. Sabe, nós ficamos muito felizes quando a nossa participação de mercado sobe um ponto.
E nós adoramos isso e trabalhamos bastante por isso. Mas a Apple é fundamentalmente uma empresa de software. E não há muitas de nós restantes. E a Mas Microsoft você pode ser fundamentalmente uma empresa de software, mas é conhecida, pelo menos para seus clientes e para a maioria dos jornalistas, como uma empresa que presta muita atenção em integrar software e hardware. Sabe, a Alan Microsoft Kay. fez alguns movimentos recentes para ser um pouco mais assim, obviamente não nos seus principais negócios, mas com Xbox e Zune. E você sabe, o dispositivo Surface que vimos hoje é outro exemplo. Esses não são mercados que se comparam em tamanho com Windows ou Office, mas ativas mais recentes. São as abordagens das empresas para essa fusão um pouco ou... Alan Kay teve um grande... Kay teve uma ótima citação nos anos 70, acho. Ele disse: pessoas que amam software querem fazer seu próprio hardware. Sim. Bem, Bill adora software. Não, eu posso resistir a isso. A questão é, existem mercados onde a inovação e a variedade que você obtém é um saldo positivo. O negativo é que, na fase inicial, você realmente quer fazer os dois juntos. Então, você quer fazer prototipagem e coisas assim, sabe? Realmente como uma só coisa. E então, pegue o mercado de celulares. Nós estamos em 140 tipos diferentes de hardware. Achamos benéfico para nós. Que mesmo se fizéssemos alguns nós mesmos, isso não nos daria o que temos através dessas parcerias. Da mesma forma, se você considerar o mercado de robótica muito pouco desenvolvido, temos mais de 140. Todos os pequenos robôs de volume usando software da Microsoft e os brinquedos de construção criativa, coisas de segurança, coisas médicas. Nós adoramos a inovação e o ecossistema que vai crescer. Quem sabe quando, mas somos pacientes com isso e teremos um grande ativo com essa plataforma de software robótico. Então, há coisas como PC, telefone e robô, nós estamos... a escolha da Microsoft, é buscar a variedade, a Apple é excelente. Eles, para eles fazem o que funciona super bem para eles. E há alguns mercados, como o Xbox 360, Zune, e este ano temos 2 novos, o Surface e esta Roundtable, que é a coisa da sala de reunião, onde, de fato, através de subcontratados, mas é nosso, o pinelo no pulso e tudo isso para o hardware, o design é completamente uma coisa da Microsoft. Nós mostramos protótipos disso. Essa é a coisa onde tem... As câmeras de 360 graus, certo. Câmeras, e todas aquelas como se a Cisco tivesse algo nesse mercado, e a HP também, certo? Bem, a HP tem uma coisa de gama muito alta, que é um pouco parecida, mas de qualquer forma, certo. Você já se arrependeu? Há algo que você talvez quisesse ter feito de forma diferente? E talvez tudo isso, né? Você sente que aconteceu depois que você saiu da Apple, algo que você poderia ter feito de forma diferente, onde você poderia ter tido uma fatia de mercado muito maior para o Mac. Bem, antes de responder a isso, deixe-me fazer um comentário sobre a resposta do Bill, que é muito interessante no mercado consumidor e o mercado empresarial são espaços muito diferentes. E no mercado de consumo, pelo menos, acho que se pode apresentar um argumento bastante convincente que Windows, em PCs, é difícil ver outros exemplos de software e hardware sendo desacoplados, funcionando super bem ainda. Pode acontecer no espaço dos telefones com o tempo. Pode. Mas não está claro. Não está claro. Você pode ver muitos mais exemplos do acoplamento de hardware e software funcionando bem. E então acho que esta é uma das razões pelas quais todos nós vamos trabalhar todos os dias, porque ninguém sabe a resposta para algumas dessas perguntas. E descobriremos nos próximos anos. Sim, aí está ele. Talvez ambos Sim, funcionem é bem, bom. talvez não. E isso... É bom tentar ambas as abordagens. E algumas categorias de produtos. Jogadores, o design solo funcionou melhor. No mercado de PC, a variedade de designs, neste estágio tem uma participação maior. Tem uma participação maior? Sim, tem uma participação muito maior. Da W não é tão diferente de tocadores de música. É o contrário. Há algum momento em que você sente, eu deveria ter feito isso. Ou a Apple deveria ter feito aquilo e poderíamos ter tido... Você se manteve fiel a essa ideia de integração hardware-software e está funcionando muito bem muitas coisas agora. que aconteceram que tenho certeza de que poderia ter feito melhor quando estava na Apple pela primeira vez. E muitas coisas que aconteceram depois que saí. Que achei que foram desacertos, mas não importa. Realmente não importa. E você meio que tem que deixar essas coisas de lado e, estamos onde estamos. Então tendemos a olhar para frente e
Sabe, uma das coisas que fiz quando voltei para a Apple há cerca de 10 anos foi doar o museu para Stanford e todos os documentos e todas as máquinas antigas e meio que limpar as teias de aranha e dizer, vamos parar de olhar para trás aqui. É tudo sobre o que acontece amanhã. Porque você não pode. Você não pode olhar para trás e dizer, bem, puxa, sabe, eu gostaria de não ter sido demitido. Gostaria de estar lá. Gostaria disso. Gostaria daquilo. Não importa. Então vamos inventar o amanhã. Certo, vamos falar um pouco sobre amanhã, mas vamos falar sobre hoje. O panorama de como você vê os diferentes jogadores no mercado. E como você olha para o que está se desenvolvendo agora. O que surpreendeu vocês dois desde que estão por aí há tanto tempo e ainda muito ativos em tudo? Quero dizer, suas empresas ainda são empresas extremamente importantes, mas há muitas empresas que estão se tornando bastante poderosas. Como vocês veem o cenário neste momento e o que está acontecendo, especialmente no espaço da internet? Eu acho que está super saudável agora. Acho que há muitos jovens por aí construindo grandes empresas, que querem construir empresas, que não estão apenas interessados em começar algo e vendê-lo para um dos grandes, mas que querem construir empresas. E acho que estão sendo construídas algumas empresas realmente empolgantes por aí. Algumas das próximas gerações de coisas que você sabe, alguns de nós tentam acompanhar. E você sabe, alguns de nós encontram maneiras de fazer parcerias e coisas assim. Mas há muita atividade lá fora agora, não diria? Sim, eu diria que é um período saudável. Sim. A noção de como serão os novos formatos, o que a interface natural pode fazer, a capacidade de usar a nuvem, a internet para realizar parte da tarefa. De forma complementar à experiência local. Há muita invenção que toda a abordagem das startups, as empresas existentes que fazem pesquisa, isso, olharemos para trás e veremos este como um dos grandes períodos de invenção. Há muitas coisas que são arriscadas agora. O que é sempre um bom sinal, sabe? E você pode ver através delas. Você pode ver o outro lado e pensar, sim, isso pode ser enorme. Mas há um período de risco aqui. Sabe, ninguém nunca fez antes. Você tem um exemplo que seria, por exemplo... Eu acredito, mas não posso dizer. Então, mas posso dizer. Quando você se sente assim, isso é ótimo. É isso que te faz ir trabalhar de manhã. E e te diz que há algo empolgante na próxima esquina. Mas, então vocês dois certamente estão envolvidos todos os dias com a internet. Vocês têm produtos de internet, vocês têm uma série de coisas na internet. Vocês têm iTunes e .Mac e tudo isso. Mas em outro nível, vocês são os caras que representam o cliente rico, o computador pessoal, sabe, grande, o sistema operacional e tudo isso. E há uma certa escola de pensamento, e tenho certeza de que é compartilhada por algumas pessoas na sala, de que tudo isso está migrando para a nuvem, e você precisará de um hardware relativamente leve. Isso não precisará de todo esse investimento, de todas as coisas que vocês fizeram ao longo de suas carreiras. Então, por mais que as pessoas possam pensar em vocês como rivais, uma maneira de pensar em vocês como os dois caras, dinossauros ou algo assim, eu posso falar sobre isso? Não. Sério, existe... Você está apostando em um sistema que está mudando. Em 5 anos, o computador pessoal ainda vai ser o elemento crucial de tudo isso. Bem, você pode dizer que será previsto que não será. Sabe, o computador em rede nos dominou há, 5 anos... nós desaparecemos. Lembra do computador de função única? Alguém disse que essas coisas de propósito geral são uma ideia estúpida. Então isso, porque o mainstream está sempre sob ataque. O que as pessoas não percebem é que você vai ter funcionalidades locais robustas. Quero dizer, pelo menos essa é a nossa aposta. Enquanto você obtém coisas como fala e visão, à medida que obtém formas mais naturais, é uma questão de usar essa riqueza local. Com a riqueza que está em outro lugar. E à medida que você olha para o dispositivo, digamos que está conectado à televisão ou conectado no carro, a hardware mais leve, conexões de internet. Mas quando você chega à tela cheia, rico, sabe, editar o documento, criar coisas, acho que estamos longe de onde poderíamos estar para tornar isso mais forte. Vou te dar um exemplo concreto. Eu adoro o Google Maps. Uso no meu computador, sabe, em um navegador. Mas quando estávamos fazendo o iPhone, pensamos, não seria ótimo ter mapas no iPhone? Portanto... Então, ligamos para o Google e eles haviam feito alguns aplicativos de cliente em Java, em API com quem trabalhamos um pouco. Acabamos escrevendo um aplicativo cliente para essas APIs. Eles forneceriam um serviço de back-end. E o aplicativo que conseguimos escrever, já que somos bastante razoáveis em escrever apps, é impressionante.
Qualquer cliente do Google Maps simplesmente supera. O mesmo conjunto de dados vem do servidor, mas a experiência de uso é inacreditável. É muito melhor do que no computador. E está apenas em um nível completamente diferente do que eles tinham colocado em telefones antes. E você sabe, esse cliente é o resultado de muita tecnologia no cliente, aquele aplicativo cliente. Então, quando mostramos a eles, eles ficam apenas simplesmente impressionados com quão bom é. E você não pode fazer essas coisas em um navegador. Então, as pessoas estão descobrindo como fazer mais em um navegador, como obter um estado persistente das coisas quando você está desconectado do navegador, como realmente executar aplicativos localmente usando, sabe, aplicativos escritos nessas tecnologias, para que possam ser bastante transparentes, esteja você conectado ou não. Mas está acontecendo bem devagar e ainda há muito que você pode fazer com um ambiente cliente rico. Ao mesmo tempo, o hardware está progredindo para permitir que você execute um ambiente cliente rico em dispositivos de custo cada vez menor, em dispositivos de energia cada vez menor. E então, há algumas coisas bem legais que você pode fazer com clientes. Então você está dizendo que clientes ricos ainda importam, mas talvez eu tenha entendido errado, mas seu exemplo era sobre um cliente rico que não é um computador pessoal, como pensamos em um computador pessoal. O que estou tentando dizer é que acho que a combinação de alguns aplicativos de cliente realmente bons, com alguns serviços em nuvem realmente bons, é incrivelmente poderosa. E neste momento pode ser muito mais poderosa do que ter apenas um navegador no cliente. Você está falando sobre uma empresa de software ser uma empresa de software e serviços, em vez de Estou dizendo que a união desses serviços, mais um cliente mais sofisticado, é uma união muito poderosa. Bill, você ia, sim, arquitetonicamente, é que a questão é, você opera apenas na nuvem, e tudo que você tem baixado localmente é no navegador. E essa é a mesma pergunta para o telefone, assim como para o dispositivo de tela cheia. Sempre haverá diferentes tamanhos de tela, porque estes são, você sabe, a tela de 8, de 5 polegadas realmente não compete com a tela de 20 polegadas. Não compete com a grande tela da sala de estar. Essas são coisas que haverá algum tipo de computação por trás de todas essas coisas, todas conectadas à internet. Mas a ideia de que localmente você tem a capacidade de resposta, interação imediata, sem as limitações de latência ou largura de banda que você obtém se tentar fazer tudo. Tudo por trás. O que é isso? Isso é o que leva ao equilíbrio certo. Como esse dispositivo será daqui a 5 anos? Qual seria seu dispositivo principal? É um ou... Será que é um? Será que é um? Acho que você usa, posso estar enganado, acho que você leva um tablet no qual você escreve, que ainda não conquistou o mundo. Sim. Isso é tipo o Windows 1992, eu acho. Quer dizer, eu estou arrependido de... Minha crença, certo. Mas voltando ao ponto da cara, o que vocês imaginariam que levariam como seu principal, digamos, coisa a fazer, a web, o e-mail e todo esse tipo de coisa? Mostrou Sim, um dispositivo não sei se muito vocês leve viram, mas o Jeff Hawkins mostrou um dispositivo muito pequeno, baseado em Linux. Ele chamou, acho que chamou de um companheiro para um smartphone hoje. Companheiro de telefone. Soava um pouco atrevido, francamente. Não importa que você não estava lá, mas o que você acha que cada um seria... Eu suponho que você carrega você carrega um tablet PC. Eu não sei de qual marca é. Talvez você os troque. Eu não sei. Você obviamente carrega um MacBook Pro, eu suponho, ou um Mac, e um iPhone, Você tem um bem aqui. Sim, eu faço. Bem, ele fez. Quando tirou isso antes? O que? Sério? Desculpa. Ele mostrou o seu iPhone continue. mais cedo Então, qual é o hoje. seu conselho? Qual é o que seu seu leitor dispositivo em deveria 5 levar? anos do qual você mais depende? Eu não acho que você terá um único dispositivo, acho que você terá um dispositivo de tela cheia, que poderá carregar e fará dramaticamente mais leitura nele. Sim, quero dizer, acredito no formato do tablet. Acho que você terá voz, acho que terá tinta, terá alguma forma de ter um teclado físico e algumas configurações para isso. E então você terá o dispositivo que cabe no seu bolso, que a noção inteira de quantas funções você deve combinar ali. Agora, há computadores de navegação, há mídia, há telefone, a tecnologia está nos permitindo colocar mais coisas lá. Mas, novamente, você realmente quer ajustá-lo para que as pessoas saibam o que esperar. Então, há bastante experimentação nesse dispositivo de tamanho de bolso. Mas eu acho que esses são fatores de forma naturais e que teremos a evolução da máquina portátil. E a evolução do telefone será de alto volume e complementar. Ou seja, se você possui é mais provável que possua o outro. E depois, em casa, você teria uma configuração na qual todos se Bem, em casa, você terá sua sala de estar, que é a sua experiência de 3 metros, e isso está conectado à internet. E lá você terá jogos e entretenimento. E há muita experimentação em termos de como o conteúdo se apresenta nesse mundo.
Então, no seu escritório, você terá algo muito parecido com o que você tem na sua mesa de trabalho. Você sabe, a visão é que todas as superfícies horizontais e verticais terão um projetor U. Então, você pode colocar informações. Sabe, sua mesa pode ser uma superfície que você pode sentar e Posso manipular. ter, por favor, um quarto na minha casa que não tenha uma tela e um projetor? isso. O banheiro. Bem, na verdade, é o lugar perfeito para isso. Então, qual é a sua perspectiva de 5 anos para os dispositivos que você está Sabe, é carregando? interessante, o PC provou ser muito resiliente. Porque, como o Bill disse mais cedo, quero dizer, a morte do PC foi prevista a cada Aqui, quando você diz PC, você quer dizer computador pessoal em geral, não apenas PCs com Windows. Quero dizer, computador pessoal em geral. E você sabe, houve a era da produtividade, se assim quiser. Sabe, as planilhas e processadores de texto. E isso meio que fez toda a indústria se movimentar. E isso meio que estagnou por um tempo e estava ficando um pouco parado. Então a internet surgiu, certo? E todos precisavam de computadores mais poderosos para acessar a internet. Navegadores surgiram. E foi toda essa era da internet que surgiu. Acesso à internet. E então, há alguns anos, começou a se perceber que o PC, que era dado como certo, as coisas tinham meio que estagnado um pouco. E em termos de inovação, pelo menos. E então eu acho que essa noção de PC, chamávamos de hub digital, mas você pode chamá-lo do que quiser, uma espécie de centro multimídia da casa, começou a decolar com câmeras digitais e filmadoras digitais e o compartilhamento de coisas pela internet e meio que precisando de um repositório para todas essas coisas. E foi renascido novamente como uma espécie de centro da sua vida digital. E você pode meio que ver que algo está começando novamente. Não está claro exatamente o que é. Mas talvez o PC seja usado um pouco mais estreitamente ligado a alguns serviços de internet, back-end, coisas assim. E claro, os PCs estão indo cada vez mais para a mobilidade. Então acho que o PC vai continuar como dispositivo de propósito geral. Vai continuar a estar conosco e se adaptar a nós. Seja um tablet, um notebook, ou, você sabe, um grande desktop curvo que você tem em casa, ou o que quer que seja. Então acho que isso será algo que a maioria das pessoas terá, pelo menos nessa sociedade. Em outras, talvez não, mas certamente nesta. Mas então há uma explosão que está começando a acontecer no que você chama de dispositivos pós-PC, certo? E você pode chamar o iPod de um deles. Há muitas coisas que não são... Você pode ter problemas por usar esse termo. Quero que você saiba disso. O quê? Estou brincando. Dispositivos pós-PC. As pessoas podem, as pessoas escrevem cartas para o editor, elas reclamam disso. De qualquer forma, certo. Continue. Bem, de qualquer forma, acho que há apenas uma categoria de dispositivos que não são tão de uso geral. Que não são. São realmente mais focados em funções específicas. Sejam eles telefones, iPods, Zunis ou o que for. Eu acho que essa categoria de dispositivos está começando. Vai continuar a ser muito inovadora. E vamos ver muitas coisas. Dê-me um exemplo do que isso seria. Bem, Está bem. um iPod era um dispositivo Você conseguiu. um telefone era um dispositivo pós-PC. O iPhone e alguns desses outros smartphones, e sei que você acredita que o iPhone é muito melhor do que esses outros smartphones no momento, mas essas coisas não são realmente apenas computadores em um formato diferente. Quero dizer, quando você diz, quando usa a palavra telefone, soa como se... é um computador em um formato diferente. Então, e daí? Certo? E daí se é construído com um computador dentro? Não importa. O que importa como é o você o utiliza? Você sabe como o consumidor aborda isso. E então, quem se importa com o que está dentro disso? Então, quais são as funções principais do dispositivo formalmente conhecido como celular? Seja qual for o nome que quisermos dar ao dispositivo de bolso. O que você diria que são as funções principais daqui a 5 anos? Quais são as funções principais desse dispositivo de bolso? Quão rapidamente todas essas coisas que têm sido um pouco especializadas, o dispositivo de navegação, a carteira digital, o telefone, a câmera, a filmadora, quão rapidamente tudo isso se junta é difícil de mapear. Mas, eventualmente, você poderá escolher algo que tenha a capacidade de fazer cada uma dessas coisas. E, ainda assim, dado o tamanho pequeno, você ainda não vai querer editar seu dever de casa ou editar um filme e na tela desse tamanho. E então você terá outra coisa que permite fazer a leitura e a edição e essas coisas. Agora, se algum dia conseguíssemos uma tela que se desenrolasse como um pergaminho, sabe? Então, você poderia ter um dispositivo que fazia tudo. Sabe, na primeira conferência D, tivemos esses caras da E-Ink aqui. Tenho certeza de que vocês dois já falaram com eles. Eles estavam falando sobre isso. Isso foi há 5 anos, sempre está a 5 anos de distância. Sim, Então, nós não podemos... Há alguns avanços na tecnologia de projeção que são
acho, mais deliberados do que os caras do material flexível. Mas não está nem no horizonte, não importa qual das duas abordagens seja seguida. qualidade. Temos algumas pessoas da Microsoft Research que trabalham nisso. E há muito investimento, mas está pelo menos no prazo de 5 anos. Enquadre isso. Daqui a 5 anos, o que estará nesse Dá-me esse dispositivo de polegar. bolso? Eu não sei. E a razão pela qual eu não sei é porque eu não teria pensado que haveria mapas nisso há 5 anos. Mas algo aparece. Fica realmente popular. As pessoas adoram, se acostumam. E você quer isso lá. Então as pessoas estão constantemente inventando coisas. E acho que a arte disso é equilibrar o que está lá e o que não está. É a função de edição. E, claramente, a maioria das coisas que você carrega com você são dispositivos de comunicação. Você quer fazer algum entretenimento com eles também, mas eles são principalmente dispositivos de comunicação. E isso é o que eles vão Fora ser. da área de computação, quais são as áreas empolgantes no espaço da internet que vocês estão observando, que acham interessantes para cada uma de suas empresas e, em geral, para vocês? Alguma rede social, algum tipo de wiki, essas coisas sobre as quais falamos no passado, hoje, essencialmente. Sabe, Samas, estamos trabalhando em algumas coisas sobre as quais não posso falar. Novamente, Mas, novamente, sim. É muito bonito. Mas costumava. Costumava haver um Tipo, nós ditado, dois não é? Na ficaremos, Apple tem o tipo, que nos "Uau, surpreender, é certo? ótimo." Quando você não pode falar. Costumava haver um ditado na Apple. Não é engraçado um navio que vaza de cima? Então, Isso é tipo um suéter sem mangas, é um colete. Eu não entendo isso. Isso era o que costumavam dizer sobre mim quando eu tinha uns 20 anos. Há uma infinidade de coisas interessantes acontecendo na internet. As coisas mais interessantes para mim são esses incríveis novos serviços que as pessoas estão lançando e... Envolvendo entretenimento ou... Há muitos deles relacionados ao entretenimento, mas há muitos que têm a ver apenas com meio que descobrindo como navegar pela vida de forma um pouco mais eficiente. E eu acho, sabe, é realmente ótimo quando você mostra algo para alguém e não precisa convencê-lo de que tem um problema que isso resolve. Eles sabem que tem um problema. Você pode mostrar-lhes algo e eles dizem, meu Deus, eu preciso disso. E eu acho que você vai ver muitas coisas assim acontecerem no próximo ano. Obviamente, você tem um negócio muito grande na internet com o iTunes e você vende muitas coisas na loja da Apple. Mas, sabe, você foi pioneiro com essa ideia de que quando alguém comprava um computador da Apple, tinha esse tipo de serviço de internet back-end e era chamado de .Mac. E acho que muitas pessoas sentem que você não o desenvolveu Não muito. poderia concordar mais com você. E vamos compensar o tempo perdido em um futuro próximo. E no seu caso, você obviamente tem coisas enormes como o Hotmail, por exemplo, que é eu acho, e o Windows Messenger, que são ambos amplamente usados, e eu nem sei quantos usuários, mas números enormes. Mas, por outro lado, você não tem, como o Steve Ballmer estava falando hoje, você sabe, você tem outras pessoas têm posições muito mais fortes em coisas como busca e outras partes da internet. Então, vocês estão, porque vocês são as empresas de computadores pessoais que são melhores, você sabe, melhor associadas a isso, não são tão ágeis quanto alguns desses concorrentes neste momento. Você se preocupa em não ser tão ágil, ambos vocês? Quero dizer, obviamente, a Microsoft é uma empresa muito maior, mas você também Steve, a Apple é uma grande empresa. Você se preocupa em não ser tão ágil quanto algumas? Vocês estão aí com, sabe, os mesmos 10 funcionários que tinham em 1977? Bem, sempre haverá grandes novidades que surgem de outras empresas e você quer estar em uma posição para se beneficiar delas, para que essas invenções impulsionem a demanda por Windows e computadores pessoais. Então, algumas dessas inovações, a montante, você vai querer participar. Espero que Steve tenha mencionado que vamos participar na busca esperançosamente em um grau maior no futuro. Ele mencionou isso, sim. Do que no momento. Então, vamos ver o que podemos fazer lá. Muitas das aplicações são mais especializadas. Então, não são áreas em que entraremos. Você sabe, pegue o que pode acontecer com a educação agora que o vídeo é comum e todas essas ferramentas que permitem interações ricas são muito comuns. Estou muito animado com isso. Sabe, a ideia de capacitação remonta ao início da nossa indústria. E alguns desses sonhos que isso seria usado por estudantes, ou os professores poderiam melhorar e aprender uns com os outros de novas maneiras. Estamos apenas no limiar onde algumas dessas coisas podem acontecer. E sim, nossas empresas podem contribuir para isso. Mas como um todo,
É o ecossistema se desenvolvendo e construindo em cima de si mesmo, onde finalmente você pode dizer, finalmente a tecnologia fez algo pela educação. Veja, eu vejo isso de forma um pouco diferente, que é não estamos tentando fazer muitas dessas coisas, porque não é o que fazemos. Não achamos que uma empresa pode fazer tudo. Então você tem que se associar com pessoas que são realmente boas em coisas. Tipo, nós não somos, quer dizer, talvez a Microsoft seja ótima em busca. Nós não. Não estamos tentando ser ótimos em busca, então fazemos parceria com pessoas que são ótimas nisso. E, nós não sabemos fazer mapas no back-end. Sabemos como fazer o melhor cliente de mapas do mundo, mas não sabemos fazer o back-end. Então fazemos parceria com pessoas que sabem. E o que queremos é ser esse dispositivo do consumidor e essa experiência do consumidor envoltos por todas essas informações e coisas que podemos oferecer a eles em uma interface de usuário maravilhosa, em um produto coerente. Então, em alguns casos, temos que trabalhar mais do que os outros. Você sabe, no caso do iTunes, não havia um serviço de entrega de música que fosse bom e tivemos que fazer então faremos um. Mas em outros casos, há empresas fazendo um trabalho muito melhor porque não somos tão bons nisso como outras pessoas são. E adoraríamos fazer parcerias com elas. Então, sabe, fazemos isso seletivamente. E acho que é realmente difícil para uma empresa fazer tudo. Vamos falar sobre A vida entretenimento. é complexa. Nós dois, entretendo de idade. O entretenimento é importante para ambas as suas empresas, para a sua música agora. E conforme você entra na Apple TV, a Microsoft tem estado na área de Hollywood. Onde você vê isso indo na era do YouTube? Tivemos alguns pessoal da rede aqui falando sobre as mudanças que estão acontecendo em Hollywood e tudo mais. O que está acontecendo agora com a entrega de entretenimento e onde vocês todos se encaixam? Porque vocês serão um mecanismo de entrega de uma forma ou de outra para a maioria das pessoas. Bem, o grande marco é onde a plataforma de entrega é a internet. E assim você traz a riqueza e a interatividade. Acho que você pode ter um vislumbre do futuro da TV, mais ao observar coisas do tipo comunidade como o Xbox Live, onde as pessoas estão conversando entre si, encontrando amigos. Sabe, assistir coisas juntos, conversar sobre essas coisas. Isso, quando você aplica isso a gêneros como a programas educacionais ou programas esportivos, ou assistir às Olimpíadas ou às eleições, essa capacidade de navegação se torna muito, muito poderosa e não somos uma empresa de entretenimento. Sim, nós fazemos Halo, que é este grande videogame, mas, em geral, somos uma plataforma. E então são as principais coisas de software, seja a fala, ou a tinta, ou os gráficos avançados, é aí que coisas que levam 10 anos para serem feitas, as coisas de IPTV, a base lá, você sabe, levou 10 anos para ficar pronto. Agora, finalmente, está se concretizando. E temos pessoas como a AT&T apostando, sua empresa, em colocar isso junto. Então, estamos apenas no início de ter uma escala, veículo de entrega de entretenimento. Tanto através de PCs, infelizmente não conectados à televisão na maioria dos casos, mas esse é um ponto de inovação. E agora coisas como IPTV e Xbox que estão conectados na sala de estar. Steve, hoje você esteve o Bill, você não estava aqui, mas Steve mostrou uma nova função do Apple TV que traz o YouTube diretamente para a TV. Vai ter mais disso de vocês? Você se vê da forma como o Bill diz, como um facilitador de entretenimento ou, quero dizer, deixando de lado o seu papel na Disney, mas seu papel na Apple? Acho que as pessoas querem aproveitar o entretenimento quando e como elas querem, no dispositivo que eles quiserem. Então, em última análise, isso vai impulsionar as empresas de entretenimento em todos os tipos de modelos de negócios diferentes. Isso é uma coisa boa. Quero dizer, se você é uma empresa de conteúdo, isso é uma ótima coisa. Mais pessoas querendo, você sabe, aproveitar seu conteúdo mais frequentemente de maneiras diferentes. Isso é por isso que você está no negócio. Mas as transições são difíceis às vezes. E você sabe, a indústria da música, acabou que a internet ficou rápida o suficiente para baixar músicas com facilidade. Não havia alternativas legais e talvez eles tenham feito algumas escolhas ruins em como reagiram a isso, mas você sabe, eles ainda estão tentando fazer a transição para uma maneira muito diferente de fazer negócio, uma maneira de fazer negócio, enquanto estão sob ataque de pirataria. E todos nós podemos destacar alguns dos erros que foram cometidos. Mas você sabe, ainda assim, é um trabalho difícil. E o Hollywood, eu acho, você sabe, tem observado o que aconteceu na música, aprendeu algumas coisas a fazer, algumas coisas a não fazer, mas você sabe, eles ainda estão tentando mapear isso. Como fazem algumas dessas transições? Alguns novos modelos de negócios, diferentes plataformas, permitindo aos seus clientes muito mais liberdade sobre quando eles querem assistir as coisas e como querem assisti-las. Eu acho que há uma enorme quantidade de experimentação e reflexão acontecendo que será boa.
que será realmente boa, se você é um proprietário de conteúdo. Posso perguntar sobre a interface do usuário do computador pessoal por 1 minuto? O Vista acabou de ser lançado, que é a sua melhor versão, a Windows, que você fez, tem algumas melhorias na UI. Você está prestes a lançar mais uma versão do macOS chamada Leopard no outono. O que, pelo que você mostrou publicamente, pelo menos até agora, tem algumas melhorias, mas fundamentalmente ainda são do tipo ícone de arquivo, ícone de pasta, menu suspenso. Eu sei que estou minimizando. Há muitas outras coisas, há gadgets e widgets e todo tipo de outras coisas legais lá agora. Mas você sabe, lá você pode ver que ainda está tudo construído com o que você começou, o que a Xerox pesquisou. Está por vir nos próximos 4 ou 5 anos, é possível que haja um novo paradigma para, organizando a interface do usuário do computador pessoal. Vamos deixar de lado os celulares e coisas do tipo por 1 minuto, mas apenas o computador pessoal, o Bill. Uma das coisas que têm sido aguardadas há muito tempo é quando o 3D será integrado nessa interface. E houve muita experimentação, sites na internet, onde você meio que caminhava e conhecia pessoas, mas na verdade a riqueza e a velocidade simplesmente não se sustentaram. Agora, estamos começando a ver com algumas das coisas de mapeamento, alguns dos sites, que a qualidade desses gráficos, as ferramentas e coisas estão chegando ao ponto onde o 3D pode realmente entrar. Então, eu definitivamente diria que quando você for a uma loja ou livraria, você poderá ver os livros deitados, sabe, da maneira que você poderia estar interessado ou alinhado como estão na loja real. Então, 3D é uma maneira de organizar as coisas, especialmente à medida que estamos obtendo muito mais informações de mídia no computador, muito mais escolhas, muito mais navegação do que nunca tivemos antes, e podemos levar isso para este mundo das comunicações, onde o PC está desempenhando um papel muito mais central, meio que assumindo o que era o PBX, uma das últimas mainframes no ambiente de negócios. Isso será uma grande mudança. Isso chegará ao fim à medida que obtermos a entrada natural. Isso causará uma mudança... Sobre essa coisa de multitouch, é realmente interessante. Obviamente, Steve mostrou um pouco disso no iPhone, quando ele apresentou o iPhone. Steve Ballmer hoje mostrou um monte disso com o dispositivo de computação Surface. Acontece que, embora não faça parte do nosso programa, HP, que é patrocinadora desta conferência, tem uma espécie de display multitouch ali no hall. Isso vai encontrar meio seu que caminho... aquele Minority Report, esse tipo de coisa. Sim, isso fará seu caminho para, talvez você chame de manipulação direta de objetos com suas mãos e dedos. Isso fará seu caminho para o mainstream, digamos, computadores portáteis como uma nova interface do usuário ou uma parte adicional da interface do usuário, ou é apenas uma coisa para além do dispositivos laptop, especializados? Vision, o software está fazendo visão. E assim, você sabe, imagine uma máquina de jogos onde você só pode pegar o bastão e balançá-lo, ou a raquete de tênis e balançá-la. Não, isso não é. Você não pode pegar a sua raquete de tênis e balançá-la. Eu entendo o que você quer dizer. Você não pode sentar com seus amigos e fazer essas coisas naturais. Isso é um dispositivo posicional tridimensional. Isso é reconhecimento de vídeo. Isso é uma câmera vendo o que está acontecendo. E você sabe, em uma reunião, como você está em uma videoconferência, você não sabe quem está falando, quando você sabe, eles estão apenas no áudio, coisas assim. A câmera será onipresente. Agora, é claro, temos que projetar uma forma de lidar adequadamente com as expectativas das pessoas sobre privacidade. Mas o software pode fazer visão e pode fazê-lo de forma muito, muito barata. E isso significa que essas coisas se tornam onipresentes. Você não fala apenas sobre isso estar em um dispositivo laptop. Você fala sobre isso fazer parte da sala de reuniões ou da sala de estar ou... Mas no laptop, da forma que, você sabe, talvez eu esteja errado, talvez o que temos é ótimo e não precisamos de nenhum novo grande mudança radical, mas quando ligo meu laptop, seja meu laptop Vista ou meu laptop Mac, sabe, é meio que houve melhorias, mas é muito parecido com o que era há 10 anos. Está muito melhor, os gráficos são melhores e tudo isso. Você falou sobre essa mudança radical. Você tem o mouse, você tem os ícones que você move, você tem quero dizer, e você falou sobre o grande risco que foi em 1984 fazer isso e depois seguir com o Windows. Nós ainda essencialmente temos essa abordagem e eu só estou-me perguntando, isso vai mudar? Toque, tinta, fala, visão, essas coisas surgem, mas não como um substituto radical. Acho que você também está subestimando o grau de evolução. Porque você viveu com isso ano após ano, sabe? Digamos, se tivéssemos mandado você embora por 10 anos
e você voltasse e dissesse, uau, há um paradigma de busca. Isso está mais no centro de como você encontra essas coisas. Ao pegging. Isso está mais no centro de como você encontra essas coisas. Sabe, a evolução é uma coisa muito boa. Na verdade, mesmo nessa evolução, as coisas que fizemos com o Office, há esse equilíbrio que você atinge, onde, quando você faz uma mudança, nesse caso, a faixa de opções, você vai ter alguns usuários que sentem como, caramba, tenho que gastar um pouco de tempo para me adaptar a isso, sabe? Mas tem havido uma boa evolução, mas essas coisas de interface natural são a mudança revolucionária e serão muito revolucionárias. Isso junto com o tridimensional de que falei. Sei que você está trabalhando em algo, vai ficar bonito. Nos veremos Sim, no sabe, futuro. E você não pode falar sobre isso. Ambil discute todos os seus planos secretos, você não tem sim. É apenas qualquer Eu sei. Não é justo, mas acho que a questão é muito simples, que é quanto as coisas realmente revolucionárias que as pessoas vão fazer nos próximos 5 anos estão concluídos. Nos computadores pessoais, ou quanto disso está realmente focado nos dispositivos pós-computador pessoal. E há uma verdadeira tentação de concentrar isso nos dispositivos pós-PC, porque é uma página em branco, e porque eles são dispositivos mais focados, e porque não tem não tem o legado desses zilhões de apps que precisam rodar em zilhões de mercados. Então eu acho que vai haver um tremendo revolução, você sabe, na Síria. Experiências dos dispositivos pós-PC. E a questão é, quanto fazer nos PCs? Tenho certeza de que a Microsoft estamos trabalhando em coisas realmente incríveis. Mas algumas coisas precisam ser moderadas, porque você tem esses dezenas de milhões, no nosso caso, ou centenas de milhões, no caso do Bill, usuários que estão acostumados com algo que, você sabe, eles não querem um carro com 6 rodas. Eles gostam do carro com 4 rodas. Eles não querem dirigir com um joystick. Eles gostam do volante. Então, você sabe, como o Bill estava dizendo, em alguns casos você tem que aumentar o que já existe lá, e em alguns casos você pode substituir coisas. Mas eu acho que a reavaliação radical das coisas vai acontecer em muitos desses dispositivos pós-PC. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Você, temos apenas 1 minuto antes de abrir para perguntas. Qual é o maior... Não vou chamar isso de um momento Barbara Walters e te perguntar que árvore você Adoraríamos gostaria de ser Belton Walters. Mas, Deixe-me apenas dizer. Não, eu não faria isso. Qual é o maior mal-entendido Jing? Jing, certo. Obrigado, Steve. Sobre o seu relacionamento. Quero dizer, você obviamente vai entrar para a história como os livros de história já dizem, esse tipo de coisa. Mas qual é o maior mal-entendido entre vocês no seu relacionamento e sobre um ao outro? O que você diria que seria... essa ideia de briga de gato, essa ideia de qual de muitos? Mantivemos nosso casamento em segredo por mais de 1 década. Canadá. Aquela viagem ao Canadá. Foi lá. Eu não acho que nenhum de nós tem algo do que reclamar. Em geral. E eu sei que os projetos, como o projeto Mac, você sabe, foi uma coisa incrível, né? Uma coisa divertida, onde estávamos arriscando, parecíamos muito mais jovens naquele vídeo. Você parece ter 12 é assim que tento ver, mas... Eram 12. Não, tem sido divertido trabalhar juntos e eu realmente sinto falta de algumas pessoas que não estão mais por aqui. Você sabe, as pessoas vêm e vão nesta indústria, é bom quando alguém fica por perto e você sabe, tem algum contexto de todas as coisas que funcionaram e não funcionaram e a indústria fica toda entusiasmada com alguma coisa nova, você sabe, há sempre esse paradigma de que a empresa que é bem sucedida vai desaparecer e coisas assim. É bom ter pessoas que vejam essas ondas e ondas disso e ainda assim estarem dispostas, quando realmente importa, a correr o risco de trazer algo novo. E uma última pergunta, e então iremos para o Bem, áudio. ele não nos respondeu, porque ele só disse isso. Ele apenas falou sobre o seu casamento secreto gay, então... Achei que essa fosse a sua resposta. Isso não foi a minha resposta. Sabe, quando Bill e eu nos conhecemos e trabalhamos juntos nos primeiros dias, geralmente éramos os caras mais jovens na sala, certo? Individualmente ou juntos. Eu sou cerca de 6 meses mais velho que ele, mas mais ou menos da mesma idade. E agora, quando estamos trabalhando em nossas respectivas empresas, não sei quanto a você, mas eu sou o cara mais velho na sala na maioria das vezes e
É por isso que adoro estar aqui. E, então, feliz em atender. Feliz em atender. E, sim. Sabe, eu penso que a maioria das coisas na vida são ou uma música do Bob Dylan ou uma música dos Beatles, mas há aquela linha em uma música dos Beatles. Você e eu temos memórias mais longas do que a estrada que se estende à frente. Isso é claramente verdade aqui. Bem, sabe de uma coisa? Eu acho que deveríamos terminar por aqui. Vamos apenas terminar Vou por aqui. ter uma pequena lágrima aqui. Muito bem. Muito certo. Não, estrague. Agora. De novo com aquele bobo, lá vamos nós. Certo. Agora algumas perguntas. Perguntas. Podemos acender as luzes? Roger Mac. Eu tentaria Roger mais da tarde. Elevation Partners. Ei, pessoal, isso foi incrível. Muito obrigado. Temos uma grande eleição chegando no próximo ano. E estou curioso se há alguma questão que vocês veem no Vale do Silício que todos devemos focar em comunicando de forma eficaz com o próximo potencial presidente dos Estados Unidos. Isso é qualquer terreno comum que compartilhamos, porque é estranho. Você realmente não ouve falar de nenhuma questão sobre a qual as pessoas estão falando agora. Estou curioso se vocês têm alguma em mente. Bem, certamente a educação é algo que eu colocaria no topo da lista, sabe? Existem soluções tecnológicas agora mesmo sobre as quais eles poderiam fazer algo? Ou é isso apenas tipo... Não, a edutecnologia vai ser útil e mais... Mas a maneira como os professores são medidos e como atingem a excelência, a forma como as escolas secundárias são projetadas, as expectativas que têm, não é apenas uma questão de tecnologia pura. É mais uma prática institucional onde está com a oportunidade. E você sabe, deve haver muito debate sobre as diferentes maneiras de fazer isso. Rapaz, nós temos alguns problemas bem grandes e... eu acho que a maioria deles é muito maior do que qualquer coisa que o Vale do Silício pode contribuir agora para resolver. Então, eu espero que alguns deles sejam resolvidos. Também acho que subestimamos o quanto toda a nossa indústria depende da estabilidade. Gostamos disso. Sabe, um longo período de estabilidade e nós fomos capazes de nos concentrar em tecnologia e expandir nossos negócios e tal. E acho que às vezes damos isso por garantido. Uma das áreas mais interessantes da qual todos sofremos, claro, é na área da dependência energética. E há muito trabalho em andamento, eu sei, muito investimento acontecendo, de qualquer forma, não sei se os resultados estão aí, mas há muito investimento em energia alternativa e talvez o Vale do Silício possa desempenhar um pequeno papel em algumas dessas coisas também. Vocês estão investindo em algo, pessoalmente ou... Alguns, o que pode ser muito. Ou apenas um Prius? A questão é a diversidade demais. Foi mencionado algumas vezes na discussão o fato de que agora microprocessadores têm um custo muito baixo, a memória tem um custo baixo, software é ubíquo. Mas, você sabe, minha vida foi melhorada por padrões como padrões de codificação, padrões de rede. E parece que estamos chegando a um ponto em que a diversidade está começando a se firmar, de tal forma que não seremos capazes de ter os tipos de dispositivos de convergência que acho que todos realmente poderiam apreciar. E estou me perguntando, sabe, isso vai ser como o sistema de saúde ou transporte público, onde você simplesmente nunca pode voltar atrás. E, eu gostaria de saber sua perspectiva sobre isso, se ainda há uma oportunidade de ter alguns grandes dispositivos de convergência que podem realmente simplificar a vida das pessoas e enriquecer suas vidas. Steve. Bem, acho que Bill e eu concordaríamos que podemos reduzir para 2.
Não, eu acho que há É difícil limitar a imaginação e a inovação. Acho que sempre haverá. E acho que isso é parte do que suportamos para conseguir a inovação. Suportamos um pouco de agitação para conseguir a inovação. E eu acho que o mercado é extremamente bom em permitir diversidade quando deve e depois eliminá-la quando não deve. Quer dizer... E depois deixar isso retornar em algum momento. Bem, mas sim, Quero dizer, em termos de normas e coisas, você sabe. Os padrões da internet têm sido incrivelmente poderosos, você sabe, formatos de vídeo, coisas assim. E então, eu não vejo coisas que vão realmente impedir um dispositivo de convergência. Você sabe, claro, há muitas abordagens sem fio, mas isso está bastante saudável agora. Cada uma delas tem vários méritos. Algumas acabarão por sobrepor-se às outras e eliminar as outras. Mas, nossa, eu acho que a indústria tem-se saído muito bem em apegando-se aos padrões para as coisas em que não havia mais inovação e, em seguida, focando nos locais onde não estava claro qual abordagem era melhor. Jesse. Oi, sou Jesse Kornbluth, Head Butler Com. Como vocês não são mais os caras mais jovens na sala, talvez seja apropriado perguntar a vocês sobre o legado, cada um de vocês. Bill, até mesmo o seu crítico mais severo. Teria que admitir que o seu trabalho filantrópico é, você sabe, impressionante, incrível e poderia ser, se você fizer isso, um segundo ato tão incrível que eclipsaria o que você realmente fez na Microsoft. Se você tivesse que escolher um legado, qual seria? Steve, você olha para o Bill e pensa, puxa, esse cara é tão sortudo. Ele tinha uma empresa tão rica em talentos que não precisava, pessoalmente, sabe, derrubar árvores. Venha todos os dias e salve isso. E, sabe, eu gostaria de ter a oportunidade. Certo. Quem vai responder Bill, essa? bem, o trabalho mais importante de que tive a chance de participar, não importa o que eu faça, é o computador pessoal, sabe? Foi com isso que eu cresci, você sabe, meus anos de adolescente, meus 20, meus 30, você sabe, eu sabia até que não deveria me casar porque estava até mais tarde, porque eu estava tão obcecado por isso. Esse é o trabalho da minha vida. E é uma sorte para mim que algumas das habilidades e recursos, mas eu coloco habilidades em primeiro lugar, que eu consegui desenvolver através dessas experiências, possam ser aplicadas para o benefício das pessoas que não tiveram acesso à tecnologia, incluindo a medicina funcionando para eles. Então é uma bênção incrível ter duas coisas assim, mas a coisa que tudo, sabe, se você olhar dentro do meu cérebro, está cheio de software e, sabe, a magia do software e um bip no software e, sabe, isso não vai mudar. Então, sua pergunta foi sobre se eu gostaria de não ter que ir para a Apple todos os dias. Se você inveja um pouco, Bill, o segundo ato que ele planejou. Não, eu acho que Porque você eu acho simplesmente que o mundo, Eu acho que o mundo é um lugar melhor porque o Bill percebeu que o objetivo dele não é ser o cara mais rico do cemitério, certo? Isso é uma coisa boa. E ele está fazendo muito bem com o dinheiro que ganhou, sabe? Sim, eu tenho certeza que o Bill era como eu nesse aspecto. Quero dizer, eu cresci bastante, classe média baixa. E eu nunca me importei muito com dinheiro. E a Apple teve tanto sucesso cedo na vida que eu tive muita sorte de não ter que me preocupar com dinheiro naquela época. E assim eu pude me concentrar no trabalho e depois, mais tarde, na minha família. E eu meio que nos vejo como dois dos caras mais sortudos do planeta, porque encontramos o que amávamos fazer. E estávamos no lugar certo, na hora certa. E tivemos a oportunidade de ir trabalhar todos os dias com pessoas super inteligentes. por 30 anos. E fazer o que amamos fazer. Então, é difícil ser mais feliz que isso, sabe? Sua família, isso, e o que mais você pode pedir? Então, eu não penso muito sobre legado. Eu só penso em ser capaz de levantar todos os dias e ir lá e estar com essas pessoas incríveis e, com sorte, criar algo que outras pessoas amarão tanto quanto nós.
E se conseguirmos fazer isso, isso é ótimo. Eu sou? Sim. Obrigado, Steve e Bill. Rob Kelly. Estou aqui com meu parceiro de negócios. Temos um negócio de mídia na internet com 100 pessoas. Estou me perguntando qual seria o conselho mais valioso que vocês nos dariam para tentar criar uma parte do valor que vocês criaram em suas empresas, que são muito impressionantes. Bem, eu acho que na verdade pode ser em ambos os casos, corrija-me se eu estiver errado, a empolgação não foi realmente ver o valor económico. Sabe, mesmo quando escrevemos na Microsoft, em 1975, um computador em cada mesa e em cada casa, não percebemos, e teremos que ser uma grande empresa. Toda vez que eu pensava, Deus, podemos dobrar de tamanho? Nossa, você consegue gerenciar tantas pessoas? Ainda vai ser divertido? Sabe? E assim, cada duplicação era como, ok, esta é a última. Então, o aspecto econômico não estava em primeiro plano. A ideia de estar na vanguarda e ver coisas novas e coisas que queríamos fazer e trazer para dentro, ser capaz de trazer para dentro. Diferentes pessoas com quem é divertido trabalhar, eventualmente com um conjunto bastante amplo de habilidades, e descobrir como fazer essas pessoas com essas habilidades amplas trabalharem bem juntas tem sido um dos maiores desafios. Você sabe, cometi mais erros nessa área talvez do que em qualquer outra, em qualquer lugar, mas eventualmente conseguir que algumas dessas equipes trabalhassem muito bem juntas. Então, você sabe, eu acho que se trata muito das pessoas e da paixão, e é incrível que o negócio tenha funcionado da maneira que funcionou. As pessoas dizem que você tem que ter muita paixão pelo que está fazendo. E é totalmente verdade. E o motivo é porque é tão difícil que, se você não tiver, qualquer pessoa racional desistiria. É realmente difícil. E você tem que fazer isso por um longo período de tempo. Então, se você não ama isso, se você não está se divertindo fazendo isso e não ama de verdade, você vai desistir. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, na verdade. Se você realmente observar, os que acabaram sendo bem-sucedidos, entre aspas, aos olhos da sociedade, e os que não foram, muitas vezes foram os que tiveram sucesso, que amaram o que fizeram para poder perseverar. Sabe quando ficou realmente difícil? E aqueles que não amavam isso desistiram, porque são sensatos. Certo? Quem iria querer lidar com isso se não amasse? Então, é muito trabalho duro e é muita preocupação constante. Se você não ama, você vai falhar. Então você tem que amar, você tem que ter paixão. E eu acho que essa é a parte essencial. A segunda coisa é, você tem que ser um excelente caçador de talentos. Porque não importa quão inteligente você seja, você precisa de uma equipe de ótimas pessoas. E você tem que descobrir como avaliar as pessoas de forma rápida, tomar decisões sem conhecê-las muito bem, contratá-las e, ver como se sai e refinar sua intuição e ser capaz de ajudar, a construir uma organização que possa, eventualmente, se construir sozinha, porque você precisa de pessoas ótimas ao seu redor. Por favor. Por favor. Acho que é uma curiosidade histórica. Você abordou a mesma oportunidade de maneira tão diferente. O que você aprendeu sobre administrar seu próprio negócio que gostaria de ter pensado antes ou pensado primeiro ao observar o outro? Eu daria muito para ter o gosto do Steve. Ele tem não, isso não é brincadeira. Eu acho que em termos de gosto intuitivo, tanto para pessoas quanto para produtos, você sabe, nós sentamos em reuniões de revisão de produtos Mac, onde havia questões sobre escolhas de software, como as coisas seriam feitas, que eu via como uma questão de engenharia, sabe? É assim que minha mente funciona. E eu vi Steve tomar a decisão com base em um senso de pessoas e produtos que, é até difícil para mim explicar. A maneira como ele faz as coisas é simplesmente diferente. E você sabe, eu acho que é mágico. E nesse caso, uau. Você sabe... Porque o Oz e eu começamos a empresa com base em fazer a coisa toda. Nós não éramos tão bons em fazer parcerias com as pessoas. E na verdade, a coisa engraçada é que a Microsoft é uma das poucas empresas com as quais conseguimos fazer parceria. Com isso, funcionou para ambas as empresas. E não éramos tão bons nisso como o Bill e a Microsoft eram realmente bons nisso, porque eles não faziam tudo nos primeiros dias. E eles aprenderam a fazer parcerias com as pessoas muito bem. Eu acho que se a Apple pudesse ter um pouco mais disso no seu ADN, isso a teria servido extremamente bem. E
E eu não acho que a Apple tenha aprendido isso até, você sabe. Algumas décadas depois. Última pergunta. Isso aqui. Tem. Desculpe, aqui. Sim, olá. Charlie Renner, da Fidelity Investments. Na nossa indústria de serviços financeiros, estamos focando muito nos baby boomers que estão envelhecendo e se aposentando. Não somos tão velhos. Você sabe como é. Demográfico. A pergunta é diferente do que parece que vai ser, né? A maioria das inovações que vemos vindo de empresas de computadores e internet é meio voltada para os jovens, e eu só estou me perguntando se há atividades ocorrendo nas suas empresas reconhecendo o que vai acontecer com as gerações. Não é verdade. Eu vou dar um exemplo. Nós começamos a incorporar câmeras de vídeo em quase todos os nossos computadores há poucos anos. E a resposta, das pessoas de todas as idades, mas em particular dos idosos, tem sido incrível. Porque eles estão comprando essas coisas agora. E estão comprando para os netos, os filhos e filhas com os netos, para que possam manter contato com os netos. E estão fazendo videoconferências mais do que as pessoas mais jovens. E é incrível o que isso fez. Então, esse é apenas um exemplo simples, mas há dúzias que têm agradado, sabe? Os idosos que vivem de forma independente e que querem manter contato com as famílias estendidas e fazer outras coisas assim. Sim, acho que é um ponto muito bom quando você olha o tamanho do mercado, e é em parte por isso que é ótimo que existam todas essas empresas, por aí que podem ver, ok, o que você faria para os idosos? Acho que a interface de usuário natural é particularmente aplicável aqui, porque o teclado, sabe, estamos meio distorcidos porque crescemos usando o teclado e por isso é extremamente natural para nós. Mas coisas como, e é por isso que quando mostramos o computador Surface, eu mostrei em privado para um grupo de diretores executivos algumas semanas atrás. Fiquei meio pasmo com quão impressionados eles ficaram. Mas a facilidade de navegação deles simplesmente não é a mesma. E quando eles viram isso, a ideia de que poderiam organizar o álbum de fotos para eles, significou mais para eles do que para mim. Eu vou te dar outro exemplo. Temos um pouco menos de 200 lojas de varejo agora, e uma das coisas que as lojas estão fazendo é treinamento pessoal, chamado 1 para 1. E chegamos agora a uma taxa de 1 milhão de sessões de treinamento pessoal que duram 1 hora por ano. 1 milhão por ano. Você começou há pouco tempo, Sim. certo? Começamos há cerca de 1 ano e estamos agora em uma média de 1 milhão de sessões de treinamento por ano. E muitas dessas pessoas, algumas delas de qualquer maneira, muitas delas são idosos. E eles vêm e passam 1 hora aprendendo a usar o Office e passam 1 hora aprendendo a fazer videoconferências. E eles basicamente podem vir quantas vezes quiserem e podem agendar essas coisas ao longo do ano, pagando $99, acho, por ano por isso. E tem sido ótimo. Pergunta. Agora, a última pergunta ali. Todos nós vemos nossa experiência comum de ficção científica, como o metaverso ou a Matrix, onde todos poderíamos nos comunicar sem estar no mesmo lugar. E, a propósito, obrigado a ambos por nos fornecerem a melhor plataforma até agora para ir às salas de bate-papo ou para irmos todos ao MySpace. Está longe dessas coisas que nós ver em Star Trek no holodeck? Que tipo de coisas você pode imaginar que estão parcialmente lá e que poderiam ser muito melhores do que o iChat de 3 janelas que poderíamos ver nos próximos 5 ou 10 anos? Bem, eu não acho que o Steve vai anunciar seu transportador. Eu quero Star Trek. Só me dê Star Trek. Não, acho que, exceto o teletransportador, a maioria das coisas que você vê em ficção científica estão na próxima década do tipo de coisas que você verá a presença virtual, o mundo virtual que representa tanto o que está acontecendo no mundo real quanto o que as pessoas estão interessadas. E isso em um movimento no espaço é uma forma de interagir com a máquina. Eu acredito que os investimentos profundos que foram feitos no nível de pesquisa valerão a pena com essas coisas nos próximos 10 anos. Steve, eu não sei. E é isso que torna emocionante. E trabalhar todos os dias, porque como falamos antes, este é um momento extraordinariamente empolgante na indústria e muitas novidades acontecendo. Então, sabe, eu nem consigo começar a imaginar como será daqui a 10 anos. Muito obrigado. Nesse sentido, obrigado, muito obrigado. senhor. Thank you so much. It's great.